Salve, rapaziada, aqui quem fala é o Charlin. Antes de começar esse vídeo, você que está assistindo, deixa muito like. A gente vai estar trazendo vários vídeos para vocês aí, cobrindo de toda forma aí a questão da CPI, envolvendo os MCs e muito mais, certo? Então, peço a contribuição de vocês. A MC Drica, acompanhada do seu advogado, foi lá na CPI, respondeu as perguntas. Eu acho muito interessante sempre estar acompanhado do advogado ou ter certa orientação jurídica, porque não posso dizer que é de fato a intenção, mas as perguntas iriam um inquérito, né? Então, de uma forma ou outra, as perguntas dependem da forma que for respondida. E se for respondido de uma maneira errônea, pode sim ser responsabilizado civil e criminalmente por tudo isso e abrir, de fato, uma investigação, né? Então, por isso que muitas MCs não têm essa orientação jurídica, não estudaram o suficiente a questão do direito por si só e acabam ficando numa rua sem saída e vira uma faca de dois gumes. O próximo e último a ser ouvido é a senhora Fernanda Santos, vulgo MC Drica. Senhora Fernanda, boa tarde. A senhora pode proceder, por gentileza, a leitura do termo de compromisso à frente da senhora? Boa tarde, excelentíssimo presidente. Eu gostaria de registrar minha presença, sou advogado da Fernanda, da Em Artes MC Drica. Gostaria de dizer também que a Constituição Federal assegura a presença e o exercício da advocacia e também fazer um registro importante que o Estatuto da Advocacia também assegura a dignidade do exercício da profissão e que o advogado tem que ser tratado com dignidade. Então, vou pedir a Vossa Excelência que possa servir água também, não só a mim, ao assistente, que a gente pode ver aqui que tem vários copos d'água, mas não foram servidos a este advogado. E gostaria também, Excelência, antes de iniciar a leitura da MC Drica, pedir para o vereador Lucas Pavanato que ele faça a leitura da convocação da Fernanda. Por quê? Porque ela vai ler, assim, o termo de compromisso. Doutor, porém, antes do doutor continuar com os argumentos, sim, é de praxe, toda vez que um advogado se apresenta, que ele proceda à pronúncia da sua identificação. Sim, então, com certeza. Eu doutor, apresentei antes. Eu peço que o senhor, à mesa, eu sei que o doutor não conhece os trâmites da casa, mas proceda verbalmente a pronúncia do número de ordem do senhor e qual sessão o senhor é inscrito, por favor. Sim. Eu conheço, sim, o trâmite, Excelência. Sou advogado no exercício da profissão desde 1999, fui formado pela PUC. Eu apresentei minha carteira assim que eu cheguei, Excelência. Eu só estou pedindo para verbalizar o número, não para apresentar o currículo. José Estevão Macedo Lima, OAB 102-150, Rio de Janeiro, OAB Distrito Federal 71739, tenho a de São Paulo, não tenho a recordação, mas tenho outros também. Não é necessário, Ceará. Doutor, agradeço. Tá? Caso o senhor queira água, assim como qualquer outra pessoa, basta pedir que a casa fornecerá. Não, Excelência. De problema, eu já peço que forneçam água para o senhor também, mas pode prosseguir com as suas indagações. Na sequência, o vereador Pavanato fará a leitura. Sim, Excelência. É importante deixar claro, Excelência, que o exercício da profissão e que eu estou aqui como advogado da Fernanda da MC Drica, né? Eu fiz a questão de mostrar para Vossa Excelência que eu estou presente porque eu vi que serviram águas aqui e não serviram água a este advogado. Então, ele tem que ser tratado com dignidade também no exercício da profissão. Então, Excelência, após a leitura do termo de compromisso, que foi um termo de compromisso que fala somente, né, da finalidade dessa CPI, eu quero que Vossa Excelência, por favor, permita que a Fernanda MC Drica, testemunha, saiba o motivo e a fundamentação da sua convocação por essa CPI. Obrigado, doutor. Eu acredito, pela lógica, claro, que ao receber a intimação, ela tenha tomado conhecimento. O senhor, como advogado zeloso que é, deve ter orientado. Porém, calma, doutor.
Já pedi à assessoria que proceda, que traga o ofício e o requerimento, e assim que chegar em minhas mãos, eu procederei à leitura. Então, para que seja atendido e para evitar qualquer situação desagradável ao doutor e à senhora Fernanda MC Drica, eu vou suspender a sessão por 2 minutos até que chegue o requerimento, e o senhor também pode apreciar a água que a assessoria acabou de fornecer. E peço, Paulinho, caso algum dos convidados também tenha sede, por gentileza, se o senhor puder gentilmente servi-los, eu agradeço. Obrigado, Excelência, Paulinho. só pela ordem, o meu requerimento ele é sobre a legalidade do ato, tá, Excelência? Eu estou aguardando legalidade, tá bom, Excelência? requerimento. Sobre a legalidade do ato, tá? Não é favor nenhum. É um exercício da profissão como advogado. Obrigado. É 78, aprovado na reunião de 12 de junho de 2025. Senhor presidente, considerando que a artista conhecida como MC Drica é amplamente reconhecida por sua atuação no cenário do funk paulistano, tendo em vista a influência junto ao público jovem e a participação recorrente em eventos de grande porte, inclusive em vias públicas, considerando que, conforme amplamente divulgado em redes sociais e meios de comunicação, a referida artista já se apresentou em eventos classificados como pancadões, tendo sido apelidada como, entre aspas, rainha do baile funk, cuja realização é objeto de apuração por esta comissão parlamentar de inquérito. Considerando que esta comissão parlamentar de inquérito tem por finalidade apurar as circunstâncias relacionadas à realização de pancadões em vias públicas, suas implicações sociais, culturais e legais, bem como a atuação de seus organizadores, artistas e financiadores. Considerando que a referida artista possui mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram, 1,7 milhão de seguidores e 10,2 milhões de curtidas no TikTok, além de mais de 300 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, evidenciando sua ampla influência nas redes sociais e seu potencial de mobilização de público. Requeiro, dos termos do artigo 92, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, e no exercício das atribuições conferidas a esta comissão parlamentar de inquérito, que seja intimada, na condição de testemunha, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados no âmbito desta comissão, a senhora Fernanda Andriele Nascimento dos Santos, brasileira. Doutor, eu posso preservar as demais qualificações dela como de praxe, ou o doutor prefere que proceda à leitura? Excelência, qualificações não são necessárias, só quero a finalidade da convocação, Excelência. E o teor da convocação. Obrigado. Tá. Bom, então é isso. Seja intimado na condição de testemunha com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados no âmbito da comissão. A saber, Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização de perturbação do sossego, especialmente no combate a festas clandestinas e, entre aspas, pancadões realizados no município de São Paulo. Processo RDP 15 de 2025. Procedo agora o ofício, doutor. Sim, Excelência, vai fazer a leitura só... Do ofício, agora, para concluir a formalidade. Na qualidade de presidente da CPI dos Pancadões, em cumprimento ao requerimento número 78, de autoria do vereador Lucas Pavanato, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de testemunha, para comparecer na reunião da CPI a ser realizada em 7 de agosto de 2025, às 11 horas, no plenário 1º de maio, localizado no primeiro andar desta edilidade, para prestar esclarecimentos sobre o tema da Comissão Parlamentar de Inquérito. Informa Vossa Senhoria que o não comparecimento às reuniões para as quais seja regularmente intimado implicará na contagem de tempo para a convocação judicial, na forma prevista no inciso 3º do artigo 92 da Resolução número 2, de 26 de abril de 1991, Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, bem como o enquadramento nos termos do artigo 218 do Código de Processo Penal. Esclareço que o intimado está sendo chamado para colaborar com as investigações em curso, na qualidade de simples testemunha, que deverá prestar compromisso de dizer a verdade perante a CPI. Porém, caso alguma pergunta formulada à testemunha seja a causa de
constrangimento, afronta a presunção de inocência ou receio de, eventualmente, produzir prova contra si mesmo, a todo tempo poderá consultar-se com seu advogado ou invocar o seu direito constitucional de silêncio, que será respeitado pela CPI. Por gentileza, confirmar a presença via e-mail da Secretaria desta CPI. Vou preservar o e-mail. Agradeço antecipadamente e aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos de consideração e elevado apreço. Vereador Rubinho Nunes, presidente da CPI dos Pancadões. A Ilustríssima Senhora Fernanda Andriele dos Santos. Endereço e demais informações, ora preservados. Ok, doutor? Perfeito, excelência. Agradeço. Agora sim, peço a... Sim, ela vai fazer a leitura, excelência. Proceda a leitura, por gentileza. Ela vai fazer a leitura do termo de compromisso, só deixando claro que ela vai responder todas as perguntas do objeto da CPI, tá, excelência? Perfeito. Boa tarde a todos. Eu sou Fernanda Andriele Nascimento dos Santos, convidada para depor a Comissão Parlamentar do Inquérito com a finalidade de investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização de perturbação de sossego, especialmente no combate às festas clandestinas e pancadões, realizado no município de São Paulo, no processo 15 de 2025, comprometendo sob as penas de lei, especialmente nos termos dos artigos 342 do Código Penal e do artigo 203 do Código Processo Penal, e dizer que tudo que sei a respeito da matéria enfocada. São Paulo, 7/8 de 2025. Obrigado, senhora Fernanda. Pergunta à senhora Fernanda se prefere ser chamada pelos demais membros, pelo nome de batismo ou pelo nome MC Drica, o nome artístico. Pode chamar de Drica. Perfeito, agradeço. Os colegas, então, têm a informação que a testemunha prefere ser chamada de Drica. O vereador Pavanato tem a palavra. Bom, primeiramente, agradecer a sua presença aqui, Drica, para prestar esclarecimentos, ajudar a gente a entender melhor o que acontece dentro da cidade de São Paulo. E vamos direto às perguntas. A senhora se apresenta como a rainha dos fluxos. O que exatamente isso representa para a senhora? Eu ser nomeada a rainha dos fluxos me representa ter dado voz para mim. Voz no meio da minha periferia. Ok. Em que medida sua música é inspirada em pancadões ou fluxos de rua realizados sem autorização? Olha, as minhas músicas são inspiradas no que a gente vive na periferia. Agora, sobre pancadões que não são legalizados, não tem nada a ver. Eu simplesmente canto o que vive na comunidade, as pessoas se identificam e elas simplesmente colocam lá onde elas achar que possam se divertir. O nome Rainha dos Fluxos tem a ver com a sua participação nos fluxos, ok? Tem a ver com as minhas músicas que tocam nos fluxos. Você já participou de algum desses fluxos, de algum desses pancadões? Depende, tipo assim, em si, de frequentar, de estar em cima de paredão, não. Porque eu tenho toda por trás uma empresa onde as pessoas, para contratar o meu show, diferente de muitos, eu preciso de contrato, pagamento e uma estrutura para levar toda a minha equipe para trabalhar comigo. Mas você já esteve, mesmo que na condição de participante, em pancadões? Com certeza. Lá nos meus 12, 13 anos, a gente não tinha o que vivenciar, muito menos dinheiro para gastar em baladas fechadas. Então, o que a periferia fazia pela gente eram os fluxos de rua. Então, até mesmo quando você era menor de idade, você já participava desse tipo de evento? Tipo assim, não só com menor de idade, ali nos 15, 16 anos, porque é um evento que vive na rua, né? É um evento formado por nós mesmos que moram na comunidade, entende? Acredito que sim, que se fosse uma balada fechada, seria um grande peso, uma de menor tá indo. Mas como é um fluxo na rua, na porta de casa, da nossa casa mesmo, não tem problema algum. Você tem conhecimento de quem organiza esses eventos? São coletivos espontâneos ou há movimentações de produtores, comerciantes e até mesmo de envolvimento de facções? Olha, facção eu não sei. Produtores não tem, porque não é balada. E a movimentação dos fluxos que rolam nas periferias são mais de lazer. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar tanta condição, tanto combo, tanto dinheiro de ida e volta, mais chegar lá e pagar a entrada da balada. Então, basicamente, as pessoas preferem o quê? Se você tiver algum som, você mesmo que mora na sua comunidade, você quer fazer uma festa no seu quintal, você faz no seu quintal e está tudo certo. Você já presenciou, nesses fluxos que você participou, algum tipo de ilegalidade? Não.
que menores usando álcool? Não, Não? não. Você nunca presenciou nesses fluxos que você participou você nunca presenciou uso de drogas? Nada? Não, eu vou para me divertir. Eu ia, na real, né? Eu ia para me Mas divertir. você não viu acontecer nada de legal? Não. Ok. Em sua visão, qual o impacto social dos fluxos nos territórios periféricos? Você acha que existe uma perturbação real de pessoas trabalhadoras, pessoas que precisam levantar cedo e que muitas vezes têm sua noite de sono roubada? Acredita que nesse sentido eles são mais negativos ou positivos? Dá licença. Excelência, eu vou pedir para Vossa Excelência que reavalie a pergunta, uma vez que a gente tem um objeto pré-definido, né? A pergunta não pode ser genérica. Ela, na qualidade de testemunha, ela precisa saber que baile Vossa Excelência está se referindo, qual dia Vossa Excelência está se referindo, qual horário que Vossa Excelência está referindo. As perguntas não podem ser genéricas, porque, enfim, o que se tem aqui não é a opinião da MC Drica, né? Ela foi convidada como testemunha, ela tem que testemunhar sobre algo. Se ela não participou, ela não pode testemunhar. Pela ordem, presidente, só para deixar claro aqui que eu estou perguntando em relação aos bailes que ela participou e ela já afirmou que já participou de alguns, e é sobre esses que eu estou me referindo e, como testemunha, eu quero entender melhor o funcionamento deles. Então, que Vossa Excelência declare a data, o dia e o horário, para que ela possa continuar respondendo. A doutor, testemunha já afirmou que vereador participou Pavanato. e é sobre todos. Doutor, eu respeito a postura combativa do colega enquanto causídico que é, mas o objeto delimitado da CPI consta da seguinte maneira. Um instante. Investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização de perturbação de sossego, especialmente no combate a festas clandestinas e pancadões realizados no município de São Paulo. A depoente afirmou categoricamente ter participado de bailes em um passado. Me parece uma pessoa jovem, então ouso imaginar que num passado próximo. Nessa condição, a pergunta do vereador e com o objetivo delimitado da CPI são essas festas. A pergunta dele está especificamente às festas que ela participou, como ela mesma disse, incumbindo no nosso entendimento que, caso ela se lembre, ela possa delimitar exatamente onde ela viu e onde ela frequentou. Não há como nós, na qualidade de vereadores ou de membros da CPI, delimitar onde a senhora Drica, como assim pediu que fosse chamada, estava, em quais bailes ela estava. Até porque os dados apontam que nós temos praticamente um baile por comunidade na cidade de São Paulo todos os finais de semana. A depoente, na qualidade de MC, uma figura conhecida no cenário do funk paulistano e nacional, naturalmente conhece esse universo. Então, nessa característica, é o objetivo que ela assim responda. Excelência, presenciei aqui um pouco antes, Vossa Excelência, inclusive, falando sobre a obrigatoriedade da testemunha de falar a verdade. Inclusive, houve até Vossa Excelência disse que faria requerimentos posteriores até por falso testemunho, enfim. Então, por esse motivo, até pela condução de Vossa Excelência, que eu peço que as perguntas sejam diretas e pela qualidade de testemunha da MC Drica, até porque a MC Drica não é uma investigada, não é a vida dela que está sendo investigada. Ela não está sendo investigada, ela é uma artista, ela disse que todos que ela participa como artista tem contrato, então ela não participou de nenhum fluxo como artista. Está claro e está respondido. Caso Vossa Excelência entenda que ela é investigada, que Vossa Excelência altere a convocação. Mas, na qualidade de testemunha, tem que ser objetiva a pergunta. A pergunta não pode ser genérica e a pergunta precisa ser individualizada, Excelência. Agradeço, doutor. Reitero que a senhora está aqui na qualidade de testemunha. A senhora está devidamente orientada por um advogado que naturalmente conhece bastante dos direitos de Vossa Senhoria, que inclusive constam da intimação. Eu retomo ao vereador Pavanato, pedindo ao vereador que continue com as perguntas, lembrando que não se questiona aqui
a figura artística MC Drica, mas sim a experiência trazida. E eu peço vênias a Vossa Senhoria que pediu que chamasse de MC Drica, mas no caso a senhora Fernanda, que tem uma vivência, como disse no preâmbulo, que eu acredito, e eu acredito que o autor da convocação, o vereador Pavanato, também acredite que possa colaborar com o objetivo da CPI. Vereador? Bom, então, tendo em vista o que já foi esclarecido aqui, vou reiterar minha pergunta aqui em relação à sua participação já em bailes, etc. Naquilo que você já vivenciou, nós sabemos que muitas vezes existem denúncias de perturbação do sossego. Você acha que, nesse sentido, esses bailes são mais prejudiciais para a população da periferia ou são mais benéficos? Olha, eu acho que tem os seus prós e tem os seus contras, certo? Da mesma forma que, tipo assim, eu não cultivo a perturbação do barulho, também os fluxos ajudam sobre monetizar a comunidade, né? Tive bastante amigos que deixaram de ter uma situação bastante precária, ao ponto de a gente não conseguir jogar bola, porque não tinha condições de comprar um tênis, a partir do momento que a mãe dele, né, os familiares dele, abriram estabelecimento que o fluxo, obviamente, trouxe meio que um retorno financeiro. Entende? Então, tem os seus prós e seus contras. Ao mesmo tempo que é ruim por causa dali do sossego, é ruim também, é bom também porque gera dinheiro, monetização para toda a comunidade, sabe? Você consegue citar algum desses amigos ou estabelecimentos que foram beneficiados com esses bailes? Eu não consigo. Não consegue? Não. Você não lembra de nenhum no momento? Não. Tá bom. Por último, só para a gente fechar aqui, você, de alguma forma, você disse que suas músicas elas são tocadas nos fluxos, nos bailes. Existe algum tipo de monetização por essas músicas? Claro que não. Existe você ser bom na música e as pessoas gostarem e ela vai tocar, simplesmente. Ok. Então, obrigado aqui pelo seu tempo. É só isso mesmo, só para a gente entender a sua participação, a sua vivência e conseguir compreender melhor o que acontece nesses bailes. Muito obrigado. Obrigada. Algum dos colegas? Presidente. Vereadora Amanda tem a palavra. Vou fazer uma pergunta, Drica. Agradecer sua presença aqui. Fazer uma pergunta em aberto. Fica a seu critério responder ou não. Você é conhecida como a rainha dos fluxos e representa uma geração de mulheres pretas e periféricas que fazem do funk a sua arte, a sua voz e o seu sustento. O que você diria para quem, como alguns vereadores aqui nessa CPI, que insistem em tratar o funk como um sinônimo de crime e não como uma expressão legítima da cultura popular brasileira? Eu acho que está sendo o maior erro. Criminalizado de um todo, sabe? Porque o primeiro lugar antes de qualquer rádio, qualquer televisão, qualquer lugar que a mídia pudesse alcançar, eu fui ouvida, foi pelos fluxos, certo? Então eu acho que é muito injusto você criminalizar de um todo a galera do funk. Porque ali foi, querendo ou não, foi o meu primeiro lugar onde eu tive pessoas que me escutaram, pessoas que me cultivaram, pessoas que me deram espaço para mim estar hoje em dia aqui na CPI, e correndo a favor deles, certo? Então, eu acho que é o seguinte, que do mesmo jeito que vai ter criminalização nas comunidades, vai ter em qualquer outro lugar. Falaram sobre violência sexual, sobre drogas. Então, me diz qual outro lugar não tem também. Que eu acredito assim, vocês estão visando tanto o funk, tanto a periferia. E a gente consegue também puxar na mídia aí diversos outros lugares onde veio pessoas usando droga, vê sexualização, entendeu? As rave também é uma das coisas que mais acontece. E eu não vi nenhuma CPI de rave ou de música eletrônica aqui hoje em dia. Muito obrigada, Drica. Você acredita que a prefeitura poderia investir nos fluxos para que esses espaços fossem lugares mais organizados e mais seguros, ao invés de apenas só usar do seu poderio para reprimir através das forças de segurança pública? Com certeza. Como foi dito aqui também na reunião, que foi o sargento, não sei, acho que o policial que estava presente aqui, citou que houve apenas um festival de funk. Deu super bom. Teve segurança, pessoas voltaram em segurança para casa, mas aí que está, um festival. Em vez da gente estar aqui fazendo uma CPI para criminalizar, para sempre estar só pontuando o funk e os pancadão, vamos todo mundo se organizar e cultivar e fazer mais esses festivais? Se o primeiro dom bom, por que ninguém nunca mais fez? Vocês querem deixar lá o fluxo rolando?
e chegar da pior forma possível para tentar intervir, ou vocês podem ajudar a gente a fazer o festival? Porque até agora o próprio policial citou que só foi feito um. Então, cadê o governo para fazer os demais? Já que o problema é nós, tá importunando o sono da galera. Beleza, dê mais espaço para a gente, faça mais coisas para a gente, entendeu? Muito obrigada, Drica. Parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua trajetória e também parabenizar o trabalho do seu advogado. Gostaria muito que todos os depoentes aqui, todos os brasileiros e brasileiras que tivessem que fazer qualquer tipo de depoimento, tivessem acesso a um bom advogado para garantir que não se passem por nenhum tipo de constrangimento ou sejam coagidos a uma situação constrangedora, como alguns das outras pessoas que fizeram depoimento aqui acabaram de passar. Agradecer mais uma vez e é isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereador. É importante lembrar que existe a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil também possui convênio que garante assessoria judiciária para qualquer pessoa que assim procure. Pela ordem, Alguns dos presidente. colegas... Pela ordem, presidente. Sim, presidente. Vereadora Cris Monteiro. Só para fazer uma correção aqui, a vereadora acabou de afirmar que algum dos vereadores aqui coagiu já testemunha aqui nos depoimentos. Não coloque palavras na minha boca. Não, Vossa Excelência acabou de dizer isso. Eu quero que a senhora afirme quem é o vereador que coagiu. Eu não falei nenhum vereador. Eu falei que os depoentes passaram por uma situação aqui constrangedora. E passaram mesmo. É só você revisitar. Pode acessar Mas quem o link foi o autor do acesse o constrangimento? link no YouTube e aí revisite como foram os depoimentos Pois eu acho passados. que Vossa Excelência tem que tomar mais cuidado com as vossas palavras, porque quando a senhora fala que alguém coagiu, que alguém constrangeu, a senhora tem que dar nomes. Não é simplesmente acusar para posar... Pela ordem, presidente. Só pra já que é pra gente tomar cuidado com as palavras, vereador Pavanato, com todo respeito a Vossa Excelência falou que se toca forró, nós também iríamos chamar aqui para a CPI, então eu gostaria que o senhor apresentasse também requerimentos para ouvir os eventos que têm extrapolado em vários estilos musicais, tanto aqui no Anhangabaú como no Allianz Parque. Eu gostaria de saber se o senhor vai apresentar algum requerimento. Eu queria saber qual o pancadão irregular que aconteceu no Allianz Parque. É exatamente isso, vereadora. O objetivo delimitado da CPI são justamente pancadões. Não existem dados de pancadões. Não, mas foi o próprio vereador que afirmou que o forró também chamava. Vossa Excelência, na realidade o depoente, o Lucival, mencionou que toca forró no estabelecimento dele. Foram as palavras do depoente, por isso que o vereador Lucas Pavanato assim mencionou. Perfeito, presidente. Se me permite, vereadora, com elevado respeito, vênia e apreço, eu peço a Vossa Excelência, eu entendo que Vossa Excelência possui uma visão antagônica à de alguns outros colegas, os quais me incluo, e respeito a posição de Vossa Excelência. Porém, eu peço que no curso das inquirições, tome cuidado, se possível, claro, Vossa Excelência é livre para expor como bem entender, na escolha das palavras, para evitar a ofensa a qualquer dos colegas. O vereador Pavanato trouxe um apontamento e eu trouxe outro anteriormente, Vossa Excelência retificou, mas para que a gente possa ter um bom curso da CPI, eu agradeço. Com toda certeza, presidente. De maneira nenhuma quero ofender nenhum dos meus colegas aqui, nem a CPI, mas sobre a hostilidade e... A hostilidade mesmo, da forma que foi tocada, alguns dos momentos aqui na CPI, como eu me posicionei na hora que aconteceu, eu acredito que eu sendo uma travesti aqui, ocupando essa mesa, também sinto essa mesma hostilidade, que já existe uma hostilidade do próprio ambiente para certos corpos. E essa CPI tem o seu objeto, e eu acho que é minha função aqui, eu represento ao sentar nessa cadeira para evitar que qualquer constrangimento aconteça e também, se eu sentir, eu tenho liberdade parlamentar para falar o que eu quiser aqui, é lógico que mantendo o decoro, mas não vou deixar de falar quando eu sentir que qualquer movimento possa ter sido violento com qualquer um dos depoentes ou com qualquer um dos nossos colegas, tá bom? Agradeço, Pela ordem, vereadora, presidente. mas... Só para encerrar. Pela ordem, presidente, Cris Monteiro. Vereador Pavanato... Só para encerrar, realmente os vereadores aqui têm total liberdade para falar o que pensam, só não podem acusar de qualquer crime, porque coagir testemunha é crime. Muito obrigado. Perfeito, vereador. E na condução,
Destaco que não vi qualquer tipo de coação, sendo que todos os direitos foram garantidos a todas as testemunhas e, naturalmente, como se trata de uma inquirição, existe, eventualmente, por parte da pessoa que vai prestar esclarecimentos, certo receio ou certa apreensão, o que é natural do procedimento, mas as perguntas estão sendo colocadas de maneira coloquial e republicana, como bem tocado aqui e como de costume por essa casa. Vereadora Cris, por gentileza. Eu acho que, ainda nessa linha, eu queria fazer um rechaço também à palavra da nobre vereadora Amanda Pascoal, quando ela diz que existem alguns vereadores aqui que insistem em criminalizar o funk. Então, eu queria mais uma vez reiterar que não existe a criminalização do funk. Eu acho que isso aqui está muito claro, a proposta da CPI. Então, é importante que a gente não dissemine esse tipo de ideia para quem está na CPI ou para quem está nos assistindo. Então, eu queria fazer essa pontuação. E perguntar à senhora Drica, por gentileza. Desculpa, a gente achou que tinha terminado já. Não terminou ainda. Eu estou com a palavra. Obrigada. A senhora falou, né, e também o capitão aqui mencionou, sobre uma festa que foi organizada pela prefeitura, enfim, com organização, vamos dizer assim, do Estado, né? E que a senhora acha que isso pode ser uma alternativa positiva para as festas e para os bailes. Nesse sentido, a senhora procurou a prefeitura para tentar organizar algum dos seus bailes? Eu não procuro. Eu não organizo evento algum. Eu apenas me apresento nos eventos e quando a prefeitura me contrata, através de contrato, e faz o pagamento. Tá, muito obrigada. A outra pergunta é, nos bailes em que a senhora é convidada para cantar, a senhora acredita que existe alguma forma de que essas festas possam ocorrer sem a perturbação do sossego da população? Acredito que se a prefeitura, os nossos governadores se juntarem para trazer mais áreas de lazer para os jovens periféricos, igual o policial citou, que houve um festival, todo mundo foi embora, com horário para acabar, com horário para começar. Se houver investimento dessa parte, eu acabo que ambos os lados vão ficar muito felizes. Acabar com a perturbação de sossego e permanecer o lazer, certo? E de uma forma igual a prefeitura já fez uma vez, que é entrada gratuita, quem quiser fazer alguma coisa de consumo, comprar lá, é por lá, sabe? Porque na periferia é basicamente isso. A gente gosta de cultivar os fluxos pela a facilidade de poder ir, você não gastar tanto, você às vezes só tem o dinheiro da água, às vezes nem tem o dinheiro da água, mas tem a disponibilidade de pelo menos escutar um som e dançar, sabe? Então, eu acredito que se vocês trazer mais áreas de lazer, em vez de só criticar a gente ou criminalizar, mas buscar meios de trazer esses lazer para todos nós da periferia, fazer mais esses festivais com segurança, com estrutura, e não só também estrutura, mas valorizando os artistas das comunidades, porque não adianta também fazer esses festivais e chegar lá a gente tem um tratamento muito, muito ruim, como se fosse uma obrigação estar fazendo aquilo para a gente, entendeu? Acredito que todo mundo ficaria bem a partir da prefeitura organizar esses festivais igual faz com a virada cultural, entende? Tá. Obrigada. Só mais uma questão, não existe, pelo menos posso falar da minha parte, dessa CPI dos que estão aqui, criminalização dos bailes, tá? Queria só reforçar isso nesse sentido. Obrigada. Pela ordem, presidente. Vereador Kenji. Muito obrigado, presidente. Queria agradecer aí a presença da Drica, Fernanda, MC Drica. Obrigado pela presença. Eu sei que você é uma artista renomada, milhões de seguidores. O escopo e o objetivo dessa CPI não é criminalizar o funk, ou o artista do funk, ou seja, qualquer artista, ou seja, qualquer estilo musical. O objetivo dessa CPI é colher e apurar as melhores informações. E hoje, no caso, a sua presença aqui só corroborou com essas informações para que essa CPI tenha esse ganho de informação para que assim, a gente haja realmente uma luz no final do túnel com relação a essa problemática que realmente, como você mencionou, que acontece nesses bailes, nesses fluxos. Nosso intuito não é criminalizar, volto a falar, e nem perseguir.
Tá ok? Queria agradecer novamente a presença. Não tenho perguntas na realidade, porque todas as perguntas já foram feitas pelos colegas aqui, vereadores e vereadoras. E queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui e a figura do seu advogado. Muito obrigado. Obrigada. Mais algum colega? Pela ordem. Vereador Nantes? Boa tarde, Drica, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Doutor, muito obrigado aí por estar acompanhando também. Eu tenho uma pergunta simples. A senhora, eu percebi que, graças a Deus, aí a senhora conseguiu se profissionalizar na área. Eu sei que é o sonho de muitos jovens da periferia chegar onde a senhora está e conseguiu alcançar. E esse profissionalismo se deu através, a senhora disse que tem uma empresa que formaliza os contratos para a senhora, é isso? Sim, sim. Como que é o nome da empresa? GR6 Eventos. GR6 Eventos, tá ok. Tem mais músicos nessa empresa também? Metade do Brasil todo. A metade do Brasil é dela? Sim. Tá ok. E como que a senhora se sente hoje tendo um grande poder de influência sobre os jovens, principalmente na periferia? Eu me sinto muito privilegiada a poder ter voz. A gente sabe o quanto é difícil lá na periferia a gente ser pelo menos visado, escutado. Ótimo. Então, o máximo que eu puder fazer por mim e pelos meus e por onde eu vim, estamos aí, com certeza. Ótimo. A senhora canta algum tipo de música de apologia ao crime? No seu repertório tem algum? Não, ao crime não, nenhum. só sexualidade. Sim, entendi. Normal. Sexualização. Tá. Dos músicos da GR6, a senhora sabe se tem algum que canta... Excelência, pela ordem, a empresa de R6 não é objeto de Por investigação. enquanto, doutor. Não é objeto de investigação. Por enquanto, o senhor tem que pedir a palavra para o presidente. Eu pedi pela ordem, Excelência. Eu pedi pela ordem. Mas não foi Eu pedi concedida pela ordem, ainda. Excelência. Não foi concedida a palavra ao senhor. Não foi concedida a palavra. Eu pedi pela ordem, Excelência. Pedi pela ordem. Tá. Doutor... eu não vou permitir que ela responda doutor, qualquer então pergunta. O senhor pede para ela não responder. O senhor não manda aqui. Mas o senhor não preside a sessão aqui, o senhor não tem a palavra. O senhor não grita comigo, o senhor não tem a advogado. palavra aqui. O senhor tem que pedir a palavra. Doutor... O senhor tem que pedir a palavra aqui. Não é só na casa da mãe Joana aqui, não. Vereador Nantes. Doutor... Então o senhor... Doutor, ninguém faltou com respeito com vossa senhoria. Doutor, pela praxe da casa, é de costume, na forma regimental, que se peça uma parte. O doutor, neste momento, não pediu a parte que lhe seria concedido. Eu peço ao senhor que, nas atribuições de suas funções, oriente a depoente a não responder, caso assim o queira. É prerrogativa constitucional do senhor, eu sei que o senhor tem a competência adequada para fazer uso. E lembro que a GR6 teve a intimação do responsável aprovada hoje, para prestar esclarecimentos na qualidade de testemunha. Também lembro que a senhora Fernanda não é responsável pela senhora GR6, mas lembro que a própria senhora Fernanda afirmou que possui contrato com a senhora GR6. Então, a pergunta do vereador é justamente sobre o conhecimento da senhora Fernanda sobre outras pessoas que possuem contrato. E a prerrogativa de resposta é dada ou não à senhora Fernanda, mas eu peço ao colega que... Falo como colega porque também sou advogado, doutor. Eu peço ao patrono que se atenha nesse momento para o bom andamento da CPI a orientar a cliente, como sei que o colega tem as atribuições para assim fazê-lo e tem feito e tem acompanhado dessa maneira. Vereador Nantes, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora Fernanda, Drica, como foi explanado pelo presidente, a senhora não tem obrigação de responder, tá ok? Principalmente se for orientado pelo seu advogado, não tem obrigação alguma de responder as perguntas que eu estou lhe fazendo, tá ok? Tudo bem. A senhora tem notícia de outros cantores, outros músicos que cantem música de apologia ao crime? A senhora sabe dizer? Não tem, né? Não, senhor. Tá ok. Agora algo pessoal meu, um comentário pessoal meu, principalmente porque eu atuo na periferia há muitos anos. Eu morei na periferia, eu cresci na periferia. E assim... E eu queria deixar um apelo para a senhora, principalmente com esse alto poder de influência que a senhora tem, que possa utilizá-lo
para fazer o bem, para fazer os jovens da periferia voar tão quanto a senhora está voando hoje, para que eles possam alcançar patamares maiores na sociedade. Então, isso é um apelo de coração meu, tá? Não tem nada a ver aqui com o escopo, mas eu queria deixar registrado aqui que eu quero lhe dar os parabéns primeiro pelo sucesso e que Deus abençoe e a ilumine para que possa também trazer outros jovens junto para o sucesso, outros jovens da periferia também. Sim. Tá bom, minha querida? Tá bom. Tudo de bom. Muito obrigado pela sua presença. Também, e, mais uma vez, quero deixar registrado aqui que aqui o intuito não é perseguir o estilo musical, muito pelo contrário, tá bom? Ok. Obrigado. Obrigado, vereador Nantes. Agradeço também ao doutor. Agora, ainda tem as minhas perguntas. Eu quero reiterar pela enésima vez que Vossa Senhoria não é obrigada a responder, caso assim não queira. O doutor com certeza fará a orientação após cada pergunta e vou proceder conforme o script, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, inclusive pela atenção do colega também. A senhora afirma que suas músicas retratam a realidade da favela, inclusive afirmou isso no preâmbulo. A senhora poderia explicar de que forma essas experiências são incorporadas nas suas composições? Vivências, o que a gente escuta, o que a gente vê às vezes, o que as pessoas comentam. Na internet hoje em dia também está mostrando tudo. Perfeito. Em sua música, Na Onda da Bala, há trechos que citam o consumo de álcool e substâncias ilícitas. Esse cenário foi inspirado em experiências reais? As pessoas retratadas são fictícias ou reais? Eram maiores de idade? São os trechos, abrindo aspas para a letra de Vossa Senhoria. E as novinhas vêm sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, com a garrafinha de Bonafonte que ele tanto chacoalha. Vou pedir para dar uns corte, molhar minhas palavras. E nós trava em brasa, ó, na onda da bala. E aí continua. No meu copão de 700, eu peço vênia aos colegas, mas é a letra, porra, o que tá tendo? Uísque e bala, ó, bala e uísque. Uísque e bala, ó, bala e uísque. Excelência, pela ordem. Doutor, eu peço que a... Excelência, doutor, pela ordem, ela não é investigada, as músicas dela... Vossa Excelência acabou de... Vossa Excelência... Basta ela falar que não quer responder. Excelência, não é uma questão de não querer responder. A verdade, Excelência, a questão é... Vossa Excelência acabou de dizer que não se trata de uma perseguição com relação à questão do funk nem dos artistas. Vossa Excelência fez uma pergunta sobre a música da Drica, que veio com um outro objetivo que ela acabou de ler aqui para Vossa Excelência, que ele iria responder a respeito disso. Então, existe a liberdade de expressão artística e a liberdade de expressão de manifestação do pensamento. Ela não pode ser indagada em uma CPI sobre uma música dela, quando que o objeto da CPI é outro completamente diferente. Então, vou pedir para que Vossa Excelência não faça essa pergunta, porque foge do objeto da CPI, que Vossa Excelência é o presidente. Perfeito, doutor. Eu agradeço a contribuição, mas, como afirmado pela depoente na pergunta anterior, as letras das músicas de autoria da MC Drica retratam a vivência dela. A vivência dela, como dito anteriormente, constitui momentos em que ela experimentou nos pancadões que são objeto da CPI. Portanto, eu pergunto sobre a letra se são experiências que ela viveu. Eu peço que ela responda sim, como ela bem entender, ou se ausente de responder, como também é garantido. Não, isso é só uma música mesmo, não vivi e nem presenciei. Perfeito. A senhora acredita que letras com temas sensíveis como ostentação, violência ou erotização podem influenciar o comportamento de jovens em situação de vulnerabilidade? Não. Se influenciar quem quer, a música é só para escutar e dançar. Perfeito. A senhora considera que suas composições contribuem para o empoderamento feminino ou podem também reforçar padrões de sexualização precoce nas periferias? Olha, é totalmente empoderamento feminino. As minhas músicas só falam basicamente sobre o que nós mulheres gostamos. Porque o que a gente mais vê na internet é sobre o que vocês, homens, querem. Então, o meu empoderamento é falar sobre o que nós mulheres gostamos. Perfeito. A senhora já percebeu o aumento de engajamento ou retorno financeiro ao divulgar conteúdos associados à ostentação, festas de rua, consumo de substâncias ou comportamentos de risco?
Excelência, pela ordem, Por favor, a gente tem um protocolo de gênero, então vou pedir também que as perguntas não sejam diferenciadas em gênero, Excelência. Como Vossa Excelência acabou de fazer uma pergunta agora sobre as mulheres. Então, a Constituição Federal dá igualdade a todos os gêneros e a gente precisa respeitar. Então, a gente tem um protocolo de gênero, não pode ser direcionada, que isso de fato pode demonstrar ali um desequilíbrio com relação e um machismo estrutural. Então, vou pedir também que Vossa Excelência obedeça o protocolo de gênero, que hoje, inclusive, o CNJ está implantando com relação às perguntas direcionadas à DRECA. Perfeito, doutor, mas dentro da Câmara nós temos uma preocupação muito grande com a segurança das mulheres, então, naturalmente, pelas denúncias que nós temos sobre abusos cometidos em bailes funk, inclusive, talvez o senhor não conheça, talvez a MC Drica também não conheça, mas existem inúmeros casos de menores de idade que que praticaram atos sexuais. Eu não posso afirmar categoricamente que foram violadas, mas há presunção de estupro na ocasião de serem menores de 14 anos, e essas garotas vieram a engravidar. Então, um dos escopos, uma das preocupações da CPI é investigar, eventualmente, qualquer tipo de envolvimento ou direcionamento para que a gente possa, ao final, constituir um relatório que contribua para diminuir ou levar segurança a essas garotas. Não é uma pergunta nesse momento, apenas esclarecendo a pergunta bem posta pelo colega. A senhora não respondeu à pergunta anterior, que eu vou refazer, que o doutor colocou uma pergunta sobre a outra pergunta ainda e eu respondi e acabou embolando. Vamos lá. A senhora percebeu o aumento de engajamento em rede ou retorno financeiro ao divulgar conteúdos associados à ostentação, festas de rua, consumo de substâncias ou comportamentos de risco? Olha, eu tive retorno financeiro através das minhas músicas, através das minhas artes. Agora, sobre essas organizações, não. Perfeito. A senhora se apresenta como Rainha dos Fluxos. Sim. A que se refere esse título? Tem alguma relação direta com a promoção de festas conhecidas como Pancadão? Não, a única relação direta que a gente tem é que, graças a Deus, o público cultiva bastante as minhas músicas e me nomearam a Rainha dos Fluxos porque minhas músicas tocam bastante nos fluxos. A senhora já participou, divulgou ou recebeu cachê para se apresentar em bailes de rua sem alvará, em vias públicas, com som alto ou aglomeração? Não? Impossível, porque eu trabalho com toda uma estrutura, então não tem como eu cantar na rua com um sonzinho de barzinho, assim, tipo, não tem como. É um show, né? É um espetáculo. Nem no início da carreira? Quem vai me dar atenção? Ninguém quer dar atenção. Com quem não é famoso, ninguém liga. Perfeito, obrigado. A senhora considera legítimo o uso de ruas residenciais para eventos com som elevado, sem autorização dos órgãos públicos? Se eu acho legítimo? Sim. Se considera, opinião pessoal. Mano, eu acho que assim, eu acharia legítimo se a gente tivesse um lugar para fazer isso, né? Não posso deixar de lado que também importuna outras pessoas a viverem ali. Agradeço. A senhora tem conhecimento de que moradores dessas regiões frequentemente relatam dificuldades para descansar, trabalhar ou transitar por conta desses eventos? E a senhora já residiu em alguma dessas comunidades que eventualmente experimentou esse tipo de barulho? Olha, sim, mas eu nunca vi reclamação, sabe? A gente, na verdade, eu morava no Elisa Maria e antigamente tinha esses fluxos. A gente não reclamava, simplesmente a gente descia, né, para curtir na porta de casa, numa boa. Você sabe definir para nós o que seria um fluxo? Fluxo é onde, tipo assim, você e seu vizinho resolvem colocar um som ali, cada um na sua porta, chamar seus amigos e assim sucessivamente, cada um vai fazendo isso. Então esse é um fluxo, que começa a virar um fluxo de pessoas, né? As pessoas começam a se colocando ali, meu amigo tá fazendo um churrasco na porta de casa com música, entendeu? E o bom da favela é que todo mundo faz, né? Aí aqui é o vizinho, é outro vizinho, é outro vizinho, então por isso que tem todos esses sons, essas músicas, que cada um escuta o que quer, é o forró, é o funk, é o trap, entendeu? Perfeito. A senhora já presenciou, ao longo da sua vida, jovens em situação de risco, seja por uso de substâncias, ausência de responsáveis ou exposição a conteúdos inadequados? E, em caso afirmativo, o que aconteceu?
Olha, no fluxo, a gente não presencia tanta coisa porque eu vivo andando, né? Eu tô curtindo, tô dançando, então eu não presenciei isso, não. Eu costumo presenciar isso mais em balada fechada. Pessoas que se drogam, passam mal, segurança joga lá fora e os seus amigos resolvem depois. Perfeito. A senhora tem conhecimento de relatos ou eventualmente presenciou aliciamento de adolescentes por parte de criminosos durante esses eventos, conforme Nunca. relatado por órgãos de segurança? Nunca. Perfeito. A senhora considera que artistas devem se posicionar contra esse tipo de realidade para ajudar a promover ambientes mais seguros para esse tipo de evento? Olha, com certeza. Se for em troca da gente ter um lugar mais seguro para curtir, não que a periferia não seja segura, é sim. Eu acredito que é só mais a importunação de barulho. Vai ficar tudo bem se a gente tiver uns festivais para fazer. Tá. A senhora já se apresentou em festas onde houve manifestações hostis contra a polícia ou contra agentes públicos? Nunca. Sempre eventos normais. A senhora já cantou ou divulgou músicas cujo conteúdo desestimule o respeito à autoridade ou promova Jamais. discurso de incitação à violência? Não. Perfeito. Tá. Como a senhora avalia o papel da arte na promoção da paz e da legalidade nas comunidades? Vai existir mesmo? Vai acontecer? Não tenho como opinar. Tem que saber se vai acontecer a paz mesmo, né? Então é isso. A senhora sabe afirmar quem financia a estrutura dos pancadões nos quais tocam as músicas da senhora? Som, palco, segurança, DJs, bebidas. Existe algum tipo de É igual eu contrato? falei, desculpa, Vossa Senhoria, perdão. É que nem eu te falei, são pessoas que convivem na comunidade, querem fazer um churrasco na sua casa e põem lá seus paredão, seu som e acabam tocando minhas músicas por divertimento, para dançar, para se inspirar, igual eu falo, de empoderamento feminino. A senhora já recebeu ou conhece algum artista que já recebeu pagamento em espécie ou por meio de intermediário sem contrato formal? Não, senhor. Não? É cada um no seu quadrado. A gente meio que não sabe muitas No informações seu caso, assim. nunca ocorreu ou já ocorreu? Não. Sempre no contrato, para não ter fraudes. Tá. E aí o cumprimento é feito por transferência bancária? Eu acho que sim. Eu só recebo depois que eu fiz o meu trabalho. Perfeito. A senhora já se apresentou em regiões que, posteriormente, mesmo que sem o seu conhecimento, foram identificadas como áreas sob influência ou controle de organização criminosa? Não. Quando contrata a gente chega tipo numa bolha. A gente já chega na van para subir pro camarim, cantou, tirou as 30 fotos, tchau. A gente não tem discernimento de nada. Só de, canta, faz o papel e mete marcha. A senhora, na sua avaliação, acredita que os pancadões, a despeito de qualquer gênero musical, se tornaram uma ferramenta simbólica e prática para o fortalecimento da narcocultura nas periferias? E acredita que exista glamorização da criminalidade nesses ambientes? Não. Tá. A senhora já ouviu denúncias sobre cobranças de taxas, extorsões ou autorização por parte de criminosos para esses eventos acontecerem? Nunca ouvi. A senhora já ouviu relatos, denúncias sobre cobranças de taxa, extorsão ou autorização, entre aspas, por parte de agentes públicos para que esses eventos possam acontecer? Jamais. Nunca vi também. Tá. Em algum momento a senhora ou o colega foi orientado a se posicionar contra essas práticas por meio de retaliação? Não. Tá bem. Ok. A senhora, de alguma maneira, estaria disposta a usar sua voz e imagem, a sua arte, para repudiar a associação do funk com o tráfico de drogas, a exploração de menores e a ocupação criminosa de territórios periféricos? Com orientação, a gente não é objeto da investigação a respeito disso, mas Perfeito. eu tenho para falar no momento. Última pergunta. Essa comissão considera fundamental ouvir de forma direta o seu posicionamento pessoal, óbvio, resguardando seus direitos.
A senhora condena, sim ou não, a atuação dessas facções criminosas e está disposta a colaborar com o fortalecimento de uma cultura de paz, legalidade e proteção da infância nas periferias? Olha, eu vou deixar essa parte para o poder público mesmo e eu vou ficar nas minhas músicas. Agradeço as contribuições. MC Drica, obrigado pela disponibilidade de tempo. Obrigada eu, gente. Agradeço ao doutor pelo comparecimento. Peço desculpas pela falta de fornecimento de água no início. É uma reclamação justa, relevante. Eu, inclusive, já pedi à assessoria que nas próximos depoimentos, seja com o doutor ou com outros colegas, isso não aconteça novamente, certo? Eu agradeço a todos os demais vereadores e acho que o doutor quer fazer alguma contribuição? Excelência, agradecer Claro. a Vossa Excelência, mas dizer que a dignidade da pessoa humana ela precisa ser respeitada, principalmente nessa casa. Vossa Excelência instaurou aí uma CPI, com certeza também para preservar a dignidade da pessoa humana, então a dignidade dos profissionais que vêm nessa casa precisam ser respeitadas, e eu achei isso uma falta de total decoro no sentido de não servir água ao advogado. Mas que Vossa Excelência, então, já que entende que a partir de agora será feito isso, eu peço, né, que fique registrado que a advocacia ela é uma profissão, é um exercício, né? E a gente também sente sede, a gente também precisa ir ao banheiro, e a gente não pode ser sacrificado no exercício da nossa profissão, do nosso trabalho. Tá? Obrigado, Excelência. Perfeitamente, doutor. Apresento as minhas desculpas em nome da Câmara de São Paulo, com a certeza que nas próximas a assessoria da mesa vai suprir.